comeu o seu próprio filho. Então é algo que deixa a pessoa chocada, né? Fica horrorizada. E eu confesso os irmãos, as irmãs, que por esses dias eu tenho me deparado com algumas situações que têm me deixado chocado também, me deixado horrorizado, né, a respeito da juventude. Eu estou trabalhando com Uber, então eu todos os dias me deparo com muitas pessoas, idosos, pessoas jovens, mas o que tem me chocado é a juventude. Tem me chocado o que eu ando vendo. E traz um temor, né? Porque Deus ele permite a gente ver tudo isso. Então, nós somos igreja de Deus e nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos ser indiferentes, ser insensíveis. Então, nós devemos buscar a Deus como igreja, clamar a Deus para que Deus venha intervir na vida da juventude. Irmãos e irmãos, é sério, eu estou vendo coisas que é terrível. A juventude como que está. Eu faço somente à noite, porque de dia para mim não compensa. Eu vejo que as coisas é muito ruim. Então de noite eu consigo ganhar um dia mais tranquilo. Então na noite que é festa, né? Então a gente pega muitas pessoas. Eu estou vendo coisas que teve um dia que eu ouvi duas jovens lá que deu vontade até de chorar. E também esse dia eu vi uma situação que eu fiquei chocado. Eu convido aqui a igreja, Hebreus capítulo 10, no versículo 35 ao 39. Amém? Está escrito assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis a vossa confiança. É porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, quando nós lemos o livro de Hebreus, algo que é notório que o escritor desse livro, ele fez bastante menções de comentários do Antigo Testamento, né, que a Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento, e o livro de Hebreus tem bastante conteúdo. Na verdade, esse livro está pausado no Velho Testamento e trazendo para Cristo, né, na Nova Aliança. E aqui no versículo 37, fala assim, no versículo 38, mas o justo viverá da fé. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que recebeu Jesus Cristo como único suficiente Salvador, a Bíblia fala que esse justo é aquele que anda em novidade de vida, ele vai viver por fé. É como eu tenho dito aqui, né, eu tenho visto situações que mexem com a gente, e tem uns que reagem de uma forma, tem outros que reagem de outra forma, né? Algumas pessoas começam a ver as coisas ao seu redor, as injustiças, coisas feias, né, ao redor, e ele busca a Deus, buscando ter uma solução, buscando um socorro. Outras pessoas, pelo contrário, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, a amor de muitas pessoas vão se esfriar, muitas pessoas também vão se esfriar e vão acabar se corrompendo também, vai com a multidão. Então, essa expressão do justo viverá com a fé nos traz a memória do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele era um homem de Deus, um profeta, e ele começou a ver muitas coisas terríveis ao seu redor, começou a ver injustiça, começou a ver violência, começou a ver perversidade, e ele começou a clamar a Deus, e ele não via nada acontecer, clamava a Deus e não via nada acontecer.
só que chegou um momento de tanto ele clamar ao Senhor respondeu a oração do profeta Abacuque, onde ele entendeu que Deus ia fazer justiça, né? Ia fazer justiça, e só que algo chamou a atenção dele. Ele falou que Deus ia levantar uma nação que era mais ímpia do que a nação que ele estava vivendo, e Deus ia usar a nação para trazer juízo contra a nação, que ele via muita injustiça. Aí ele falou: como assim, Senhor, né? O Senhor vai pegar um povo mais ímpio ainda para punir um povo que está, mas só que esse povo está pior do que ele. Aí Deus mostrou para ele também o fim daquela nação, que se faria culpada, né? Porque ia atribuir a conquista a outros deuses. Mas enfim, o profeta Abacuque, ele teve uma visão de Deus, que ele falou assim, que ele ficou todo trêmulo, né? Porque ele via que Deus iria fazer justiça. E ele até pediu, ele falou assim: tomara que eu esteja em descanso quando o Senhor viesse para fazer a justiça, né? Porque de tanta coisa que ele viu, então ele falou assim que as pernas dele tremeu, mas ele falou que todavia ele ia se alegrar, ia se exultar com Deus da salvação dele, porque há uma promessa para nós também, que bem-aventurados é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então Abacuque entendeu que ele ia ver a justiça de Deus, porque o que ele mais desejava, ele clamava a Deus por justiça, porque ele via muita injustiça, muitas coisas. E no dia de hoje, né, nós vemos que muitas coisas acontecem ao nosso redor, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sendo levados, né, pelas circunstâncias que está acontecendo ao nosso redor. Mas a Bíblia fala que o justo, ele vai viver pela fé. Viver por que fé, né? Fé no quê? Pela palavra de Deus, pelo que o Senhor tem nos falado. E dentro desse livro, nós vamos ver pessoas que eles não entraram na terra prometida quando Deus amou o povo de Israel, numa terra que eles estavam sendo escravos, estavam sendo oprimidos, eles estavam sofrendo injustiças, e Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, para levar para uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra que eles iam ter um descanso, que eles iam ter um deleite, alegrias do Senhor. Só que muitos não entraram na terra prometida, porque a Bíblia fala que eles foram desobedientes à palavra, e que também eles ouviram a palavra, só que não entraram na terra prometida, porque a palavra não estava misturada com a fé. Qualquer coisa que acontecia na vida deles, que uma aflição, uma tribulação, ele já queria voltar para o Egito. E aqui a Bíblia fala que nós vamos viver pela fé, e que se nós recuar, o Senhor não tem prazer em nós. Então, muitas coisas estão acontecendo. Eu não sei qual que é a aflição, os conflitos que o irmão e a irmã possam estar enfrentando, mas a palavra de Deus para nós é que o justo viverá pela fé, e que o Senhor está cuidando de nós. Pela fé, o Senhor está cuidando de nós. A Bíblia fala que o Senhor é nosso ajudador, e que Ele nunca vai nos amparar. Hoje nós vemos a história de uma mulher, que Deus era com ela, Deus era com a casa dela. Como a Carol disse, né, veio uma grande aflição, uma grande tribulação sobre a cidade, e Deus sempre guardou aquela mulher, tirou aquela mulher daquele tempo de aflição, mas depois retornou aquela mulher, entregou tudo na mão dela novamente, ainda, né, próximo ainda, entregou na mão dela. O que nós aprendemos isso? Aquele que vive pela fé, irmãos, vive pela fé na palavra de Deus, ou seja, ele guarda a palavra de Deus. E a Bíblia fala que aquele que guarda a palavra de Deus é porque ama a Deus. Agora, qual que é a recompensa? A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele, daqueles que buscam ele. Deus tem uma recompensa para aqueles que estão buscando a Deus pela sua palavra. E a Bíblia fala que todas as coisas, ela contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem pela fé, daqueles que guardam a sua palavra. Todas as coisas contribuem para o bem. Então tem coisas que a gente vive, que a gente sofre, que a gente enfrenta, que nós não entendemos, né? Parece contradizer as promessas que Deus tem para as nossas vidas, mas tudo Deus tem um propósito. A Bíblia fala
para tudo ter um tempo determinado por Deus, para se cumprir todo o propósito debaixo desses céus. E nós vemos que essa mulher, ela foi abençoada por Deus, Deus deu um filho para ela, e agora esse filho, no dia de uma dor de cabeça, ele morreu. E ela procurou o profeta, Deus fez um milagre, trouxe aquela criança, né, de volta à vida. Só que naquele momento que a criança morreu, imagina a aflição dessa mãe, né, o seu filho pequenininho morreu, imagina a aflição, a dor, o desespero dela. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que quando ela estava indo em busca do profeta, algumas pessoas perguntaram para ela: está tudo bem? Ela falava: vai, tudo bem. Então é assim que nós temos que viver a nossa vida, independente das circunstâncias. A palavra de Deus, ela fala para nós o quê? Que vai tudo bem. Por quê? Porque o Senhor, Ele prometeu que os pensamentos que Ele tem ao meu e ao seu respeito são pensamentos de mal, são pensamentos de paz e não de mal, né? Perdão, são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o quê? Um bom futuro. Então Deus, Ele quer que eu e meu irmão e minha irmã venham experimentar o propósito da nossa vida, que nós venhamos viver o propósito, que nós venhamos ser bênção, né, na nossa casa, venhamos ser bênção para o nosso próximo. Mas às vezes nós vamos enfrentar umas lutas, vamos enfrentar umas tribulações, e nós não podemos desanimar, porque nós vemos que essa carta de Deus, quando a gente lê o conteúdo dela, nós vemos que é uma carta que está exortando os irmãos a ter bom ânimo, os irmãos a se fortalecer, a levantar as mãos e buscar a Deus, e não negligenciar a nossa vida com Deus, não deixar se levar pelas falsas doutrinas deste mundo, não deixar se levar pelos exemplos deste mundo. Essa carta é uma carta que nos encoraja, que nos mostra quão superior é o sacerdócio de Jesus Cristo, né, ao nosso favor. Porque no Antigo Testamento eram constituídos homens fracos, homens pecadores, que até por eles mesmos, eles tinham que oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados deles. E agora nós temos um sumo sacerdote perfeito, qualificado, que pode nos socorrer em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas tribulações. E esse sumo sacerdote, ele falou para nós lá no livro de João 14, que nós não devemos perturbar os nossos corações, mas que nós devemos crer em Deus e também crer em Jesus, porque Ele foi preparar morada para nós nos céus. Então essa é a nossa esperança. Irmãos, nós não devemos viver pelo que nós estamos vendo, nós devemos sempre estar buscando a Deus, entendendo que o justo terá pela fé, que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Essa mulher, ela foi fiel a Deus. Agora ela passou por uma aflição, viu o filho dela morto, só que ela viveu no milagre. Então aquela aflição, aquela dor, aquela morte, não foi para a humilhação dela, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado e para também Deus honrar ela. Então nós vemos que naquele determinado momento que ela está regressando à sua terra, ali estava jazindo o testemunho que a irmã falou aqui. A hora que aquela mulher entra, o rei está impactado com o testemunho, né? E ali estava a prova, a mulher chegou ali com o filho dela, e o rei tinha ouvido e acabado de falar do testemunho daquela mulher. Então aquela luta que ela passou, favoreceu ela diante do rei. O rei estava impactado com o testemunho, e o rei mandou restituir tudo para ela, tudinho para ela. Então, ou seja, a fidelidade dela, o posicionamento dela, e os cuidados de Deus sobre a vida dela, tudo cooperou para o bem dela, porque ela viveu pela fé. Então nós vemos que a Bíblia fala dentro desse livro de homens que viveram pela fé, homens que diante de contrariedades, né, o Abraão, ele era velhinho já, amortecido, a mulher dele já também tinha perdido os costumes das mulheres, já avançada em idade. Deus fez um milagre e deu um filho para ele. E mesmo depois que Deus deu o filho da promessa, qual Deus falou que ia descender multidões daquele filho, agora Deus falou para Abraão, fez aquele filho para Abraão. Abraão, sacrifica o teu filho para mim, lá no Monte Moriá. E Abraão ele foi. Agora pensa nele, ele tem um filho da promessa, que cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Agora aquele filho que Deus pediu era o filho da promessa. Não parece que estava contrariando
mas Abraão vivia pela fé. A Bíblia fala que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse o filho dele, que Deus era poderoso para trazer o filho dele novamente dos mortos. E verdadeiramente Deus é poderoso para trazer um morto à vida novamente. Deus é poderoso. Então esses homens, eles viveram pela fé, mesmo diante de coisas que eram contrárias. Então hoje nós vivenciamos algumas coisas, até mesmo na nossa vida, e o inimigo ele quer o quê? Setar a nossa mente. Ele quer trazer pensamentos, que venham deixar nós para baixo, vai querer colocar desânimo, vai querer assaltar o nosso coração. Mas nós vamos ver pela fé, não é por essas circunstâncias. Parece, irmãos, que não está acontecendo nada, mas Deus ele está trabalhando a nosso favor. Hoje nós cantamos um hino aqui, que poderoso esse nome é, que esse Deus é inigualável, esse Deus é invencível. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu todo o poder das trevas. E a Bíblia fala que esse Deus é por nós, que Ele está todos os dias da nossa vida conosco. Então nós temos que confiar nele e nunca deixar se levar por essas circunstâncias na nossa vida e ao nosso redor. Nós vemos como que é bom vir à casa do Senhor. A Bíblia fala que mais vale o dia usado do Senhor do que outra parte do. Eu confesso que a partir do momento que eu entrei por essas portas, e no decorrer do culto eu já me sinto renovado. Eu já me sinto renovado, eu já me sinto fortalecido. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós. Mas vem na casa de Deus, Deus nos renova. Então, a Bíblia fala que nesse tempo que nós estamos vivendo, assim como os irmãos estavam vivendo, fala assim, que nós devemos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes aconselhando uns aos outros, e tanto mais quanto vez que vai se aproximando aquele dia. Então, irmãos, está se aproximando a vinda do nosso Senhor, e Deus ele quer que nós venhamos entrar nos céus. Jesus foi preparar morada para nós. Então nós devemos se agarrar a essas promessas como esses homens. Aqui dentro desse livro tem a galeria dos heróis da fé, homens que eram como nós, sujeitos às mesmas paixões, sofriam tentações, mas pela fé nessa palavra eles permaneceram firmes na presença de Deus. E a Bíblia fala que a salvação deles, o galardão deles está garantido lá no céu. Então aqui nós devemos fazer o quê? Pegar esses homens de exemplo, que a própria Bíblia fala isso para a gente. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que são esses homens que venceram lutas, batalhas, eles não negaram a fé deles até o fim, e alcançaram a promessa. Uns alcançaram as promessas e outros estão esperando o galardão, o grande momento a qual o Senhor vai dar o galardão. Por quê? Porque eles esperavam a cidade que permanece por toda a eternidade, a cidade a qual as ruas são de ouro, as ruas são de ouro, não há morte, não há tristeza, não há dor, não há injustiça. Então eles esperavam por essa cidade, e assim também nós devemos esperar por essa cidade. O Senhor disse na palavra que nós vamos viver por fé e não por vista. É por fé que nós vamos viver. E se nós recuarmos, o Senhor não vai ter prazer em nós. Então aqui dentro dessa palavra, dentro desse livro, então nós temos exemplos de pessoas que eles desistiram, eles quiseram voltar ao Egito, infelizmente eles foram destruídos, eles perderam o repouso, eles perderam o descanso, eles perderam a bênção, porque eles não acreditaram que Deus poderia fazer. E eles recuaram, desistiram. E aqui esse livro ele nos aconselha, nos exorta a fazer o quê? Pela fé, permanecer firme, esperando aquilo que Deus tem prometido para nós na sua palavra, porque somente nós retendo a nossa confiança do começo ao fim é que nós vamos ser participantes de Cristo por completo. Porque a Bíblia fala que nós somos chamados para uma vocação celestial, que nós devemos considerar Jesus o sumo sacerdote e o apóstolo, que é aquele que nos edifica, aquele que nos fortalece. Só que essa confiança em Cristo Jesus tem que ser do começo ao fim das nossas vidas. Então a palavra hoje para nós é isso, que diante
de situações que possam nos deixar chocados, que possa querer nos desanimar, que possa querer nos fazer desistir, nós permanecemos crendo que Deus, Ele está vendo, Deus Ele está trabalhando, Deus Ele está operando. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, e que tudo aquilo que nós passarmos com Deus vai contribuir para o nosso bem. Verdadeiramente o Senhor fala que aquele que entrega a vida a Ele, que confia nele, Ele vai realizar o desejo do coração. E a Bíblia fala que Deus Ele sempre faz além mais daquilo que nós pedimos, ou além daquilo que nós imaginamos. Por quê? Há um poder de Deus que opera na nossa vida. É o Espírito Santo, é a nossa fé. A Bíblia fala que o poder de Deus, Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, fez algo impossível. Então o poder de Deus na nossa vida faz algo impossível a nosso favor, nos livra de enfermidades que às vezes uma pessoa leva contigo uma enfermidade que a medicina não consegue fazer nada. O poder que opera em nós nos dá a vitória sobre essa enfermidade. Às vezes tem portas fechadas que parece impossível se abrir. O poder que opera em nós abre essas portas, porque para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada difícil. Como não foi difícil Deus ressuscitar o filho daquela mulher, também não é difícil Deus Ele nos sustentar até o fim. E a Bíblia fala que Deus Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tudo dentro desse livro, ou seja, Deus Ele não muda, Ele é o mesmo. Então nós devemos permanecer firmes no que Deus fala conosco na palavra dele. Nós devemos ficar firmes na palavra de Deus, que é por fé. Então, irmãos, por fé nós vamos ver a glória de Deus. A Bíblia fala que quem tem fé é aquele que crê em Deus e espera por Deus naquilo que Deus falou. Então pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas o que Deus revelou ao meu e ao seu coração é por fé que nós vamos permanecer até o fim. Pode estar doendo, pode estar difícil, mas espera em Deus, fica na fé, como o profeta Abacuque falou, que ele iria ver, que ele ia esperar no Deus da salvação dele, que ele ia se alegrar em Deus. Então eu tenho certeza que se eu e o meu irmão e a minha irmã que está sentado aqui, eu tenho certeza porque eu creio na palavra. A palavra fala que o Senhor envia uma palavra ao nosso favor. Essa palavra não vai voltar vazia, ela vai se cumprir. Os que podem passar céus e terra, mas a palavra de Deus ela se cumpre. Então eu tenho certeza que se eu e o irmão e a irmã permanecer por essa palavra, ela vai se cumprir na nossa vida. Mas se nós permanecer, não tenha dúvida disso. O Senhor está cuidando de nós, como Ele tem cuidado até aqui. E o Senhor Ele é Pai, que depois de nós padecer, de nós sofrer um pouco, Ele mesmo vai nos confirmar. Ele mesmo vai nos fortalecer, vai nos confirmar na presença dEle, para contemplar e viver o propósito que Ele tem para nós. Então eu não sei o que o irmão ou a irmã possa estar enfrentando. Eu sei que eu tenho enfrentado lutas, conflitos e batalhas. Mas olha que maravilhoso, nós estamos aqui na casa do Senhor. Isso é prova que o Senhor está o quê? Está nos sustentando, está nos preservando, está cuidando de nós. E outra hora na minha vida, teve uma época que eu estava pensando em desistir. E o Senhor falou comigo por essa mesma palavra, que eu ia viver por fé. Se eu recuasse, Ele não ia ter prazer em mim. Só que além de Deus falar comigo por essa palavra, Ele começou a falar coisas que eu tinha vivido, que tinha acontecido na minha vida. E conforme o homem de Deus foi sendo usado por Deus para ministrar na minha vida, eu fui sentindo o amor de Deus por mim. Igual hoje aqui, né? A gente começou a adorar, eu senti o amor de Deus por mim. Eu não sei se os irmãos sentiram, eu acredito que a Carol sentiu, porque ela vai realizar o branco choro, né? Então eu comecei a sentir o amor de Deus por mim, né? Quão poderoso esse nome é. Então o nosso Deus é invencível, nós estamos na mão desse Deus. Então tudo vai cooperar para o nosso bem, mas nós temos que confiar, em Deus. Ele é poderoso, nenhuma da sua palavra vai falhar, nem o cuidado de Deus que Ele prometeu para nós vai falhar. Ele disse: não tema, eu sou o seu ajudador, eu sou o seu escudo, eu sou a sua glória, eu que exalto a sua cabeça. Então, irmãos, quanto mais luta, quanto mais sofrimento, quanto mais perseguição, quanto mais o mundo investir contra nós,
para nos levar para baixo, mais grande vai ser a exaltação de Deus. Quanto mais luta nós passar. Nós vemos que o José, lá no Egito, ele foi perseguido dentro da sua casa, por membros da sua família. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele viveu como escravo. Ele foi acusado de tentar estuprar uma mulher. Foi para a cadeia. Então nós vemos que teve um tempo da vida de José que tudo estava levando José para baixo. Parece que tudo estava contrariando o sonho dele, a promessa de Deus na vida dele. Tudo estava contrariando José. Mas quanto mais levaram José para baixo, quanto mais humilharam José, mais Deus exaltou José. José um dia estava dormindo num cárcere, sendo acusado de tentativa de estupro. No outro dia ele foi constituído a governador do Egito. Então, quanto mais aflição nós passamos, quanto mais as pessoas nos perseguem, quanto mais luta a gente passa, mais a gente fica firme em Deus. Nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos pela fé na sua palavra. A Bíblia fala que aquele que confessa a Deus diante dos homens, Jesus o confessará diante dos anjos. Jesus confessará diante do Pai. Então, ele vai dar ordem aos anjos ao respeito daquele que confessa, que reconhece ele em todos os caminhos. Então, Deus ele está vendo tudo, Ele está assistindo nós. Não pense que nós estamos abandonados, nós estamos desamparados. Aquele que começou a obra na nossa vida, Ele é poderoso para terminar essa obra. Não há nada difícil para Deus. Então, tudo contrariava na vida de José. Mas José foi exaltado por Deus. Então vai ser desse jeito. Quanto mais te perseguir, quanto mais você passar, quanto mais te humilharem, mais grande vai ser a exaltação de Deus na sua vida. E a bênção vai ser sempre maior do que a luta. A bênção vai ser sempre maior. Nós vemos que a luta de José foi dos 17 aos 30 anos. Ele foi humilhado, mas ficou firme, reconheceu a Deus. Então, dos 30 anos até 110 anos e alguma coisa, José viveu como governador do Egito, construiu uma família abençoada, teve riquezas e glórias, e ainda socorreu praticamente todos os povos ali, porque veio uma grande fome que, se não fosse a vida de José, como Deus exaltou como governador, o povo, a terra ia perecer, irmãos. O povo ia morrer de fome, mas Deus deu sabedoria para José, Deus deu dom a José, exaltou José, e pela vida de José, Deus trouxe um grande livramento para muita gente. Então, as lutas que você passa, as aflições que você passa, Deus tem um grande propósito. Deus vai trazer socorro para alguém, Deus vai trazer vida para alguém, Deus vai trazer esperança para alguém. Um dia eu ouvi o pastor Jeremias falar assim: você pode não mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Então, as lutas que você passa, os conflitos que você passa, um dia você vai ver a glória de Deus na sua vida. Um dia você vai ver como vai ser bênção para outras vidas. Você vai ser abençoado e outras pessoas vão ser abençoadas. Então, não importa o que nós passamos, o que nós enfrentamos. Se nós ficar firmes em Deus, então nós vamos experimentar esse propósito. Porque tudo vai contribuir para o nosso bem. Tudo contribuiu para o bem. José entendeu isso. Depois ele falou para os irmãos deles: está perdoado, não fica atribulado, não fica ressentido. Deus que permitiu tudo isso acontecer para trazer salvação para o nosso povo. Então José reconheceu que tudo que ele passou, no final foi bênção. E tudo que você estiver passando, irmão, em Cristo Jesus, tudo vai se tornar em bênção. Tudo vai se tornar em bênção. E você vai contemplar a glória de Deus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Então é por fé que nós vamos viver. E eu peço para a igreja oração, irmãos. Ora por mim, ora pela igreja. Porque eu quero poder fazer uma coisa, algo com os nossos jovens. Porque eu estou vendo tanta coisa na juventude. Só que a minha esperança está no poder do Evangelho. Eu tenho clamado para que Deus venha levantar pessoas para socorrer os nossos jovens. Eu já estava clamando. E agora eu estou vendo coisas que eu tenho sentido até temor. Porque eu não quero ficar indiferente, irmãos, ao que eu ando vendo no meio dos jovens. Amém?
Irmãos, eu quero declarar